que cura, que a tua filha esteja alinhada ao céu nessa noite, que seja assim na terra como é no céu. Nós estamos, cada um de nós, abertos para ouvir e receber a tua palavra em nome de Jesus. Me ajuda aí, live! Deus abençoe, querida. Glória a Deus, queridos. Juliano, não esquece, tem vigília, então você pode ficar até meia-noite. Vocês estão animados, hein? Glória a Deus, queridos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Tem bastante gente aqui, hein? Muito bom, glória a Deus. É um prazer estar aqui novamente, queridos. Eu estive aqui, acho que foi ano passado, né? Por 15 minutos. Mas foi bom também, né? Não deu para falar muito, mas foi bom. E aí, realmente, uma coincidência aí de Deus. Então, estou tendo a oportunidade novamente. Hoje tem um pouquinho mais de 15 minutos, né? Glória a Deus. Mas como vocês não estão com hora para ir embora, que eu estou sabendo que tem a vigília depois com a bispa. Então, vamos lá. O Senhor colocou uma palavra no meu coração aqui para compartilhar com você essa noite. E eu vou orar mais uma vez, e aí a gente vai compartilhar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que estava na sua agenda, Senhor, para que nós estivéssemos aqui. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste de ninguém aqui, Senhor. O Senhor não tem lata de lixo, o Senhor não descarta. Os nossos pecados, eles não invalidam a sua graça sobre a nossa vida. Obrigada porque o Senhor é um Deus de respostas. E nós pedimos para que o Senhor fale conosco mais uma vez, mais um pouco. O Senhor tem falado tanto, tem se derramado tanto nesse tempo. E que os nossos ouvidos possam ouvir a sua voz, discernir aquilo que o Senhor está nos chamando nestes últimos tempos. Nós agradecemos pela sua doce presença, Espírito Santo de Deus. E pedimos para que o Senhor glorifique mais uma vez o nome do Senhor Jesus em nosso meio, Pai. Amém, Deus. Amém, queridos. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma palavra, queridos. O Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos. Tenho tentado discernir algumas coisas com relação à cultura, ao mundo. Eu estava conversando com o Marcos, né? Lucas, isso, foi. Tá no Evangelho. Tá. O Lucas, né? Cadê o Lucas, o líder? Ali, Lucas, desculpa, querido. E ele estava falando que vocês tiveram um acampamento aí, que ele trouxe uma palavra a respeito do mundo, né? Que a gente precisa estar inserido na cultura, sendo sal, sendo luz. E o Senhor tem me falado também a respeito do mundo. E do que nós estamos vivendo. Porque eu, particularmente, querido, eu acredito que o Senhor Jesus está às portas. Qual a evidência, Juliana? Bom, nós vivemos, queridos, de Adão até Abraão, foram 2000 anos. De Abraão até o nascimento de Jesus, morte e ascensão, 2000 anos. Da morte de Jesus até hoje, 2000 anos. Nós temos uma passagem que diz que para Deus um dia é como 1000 anos, né? E nós temos 7 dias da criação. No 7º dia, o Senhor encerrou um ciclo. O Senhor fechou, o Senhor descansou. Nós estamos no 6º dia, na tarde do 6º dia. O 7º dia é um dia de encerramento, um dia de fechamento de ciclo. É o dia da perfeição. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta do Senhor Jesus. Mas nós estamos na tarde do 6º dia. E o Senhor Jesus, Ele está às portas. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos o limpo será mais limpo e o sujo será mais sujo. Então nós estamos num período de urgência. Não dá mais tempo para você ficar em cima do muro brincando com pecado sexual não, querido. Tentando desfrutar de propósito enquanto você se deleita em pecados. Não dá. Porque não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a sua genitália ou você serve a Deus. Não dá. Não dá para adorar a 2 senhores. E a palavra de Deus diz assim em Romanos 12. Não se amolde ao sistema desse mundo. 12:2. Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Existem algumas passagens na palavra de Deus que quando a palavra fala, esta palavrinha mundo, como por exemplo, o Senhor Jesus diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Ou, no mundo terão aflições, mas em mim vocês terão paz. Quando a palavra de Deus fala esta palavrinha mundo, em algumas passagens, ela quer dizer 2 coisas aqui que provavelmente você já ouviu falar a respeito. E uma delas quer dizer cosmos, que você já conhece, que é nações, universo, etc., países. Agora existe uma outra palavra,
que também tem o significado nessa palavrinha mundo, que é uma palavrinha grega chamada aion. Talvez você também já tenha ouvido falar. Mas o que significa esta palavra? Ela não quer dizer países e nem nações. Aion quer dizer uma estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento dominante que caminha com uma geração. Que caminha com uma presente era. Pensamentos estruturados, que fazem com que as pessoas pensem de determinada forma, ajam de determinada forma, que aliena a mente das pessoas. O cosmos é um ambiente onde Satanás foi autorizado a atuar. Mas o aion, que é essa estrutura dominante de sofismas e fortalezas, Satanás também foi autorizado a atuar, a se movimentar. É uma área onde impõe uma estrutura de pensamento. E qual é essa estrutura de pensamento, Juliana, dominante nesse tempo? Esse sistema, esse ambiente instalado. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão doutrinas de demônios. Espíritos de engano e doutrinas de demônios. Essa estrutura, queridos, que está neste aion, essa estrutura dominante de pensamento se chamam doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Espíritos de enganos estão gritando, cantando, falando alto. O engano está em alta. Os sofismas, as fortalezas, a mentira e o engano, as doutrinas de demônios. E aí lá em Mateus 24, o Senhor Jesus também, no Monte das Oliveiras, quando perguntado, questionado pelos seus discípulos, e aí Senhor Jesus, qual é um dos sinais dos finais dos tempos, né? E o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fala é: cuide para que ninguém te engane. Enganos, mentiras, sofismas. Esta palavra engano, queridos, ela no grego também, ela quer dizer planal, significa pessoas, nações, famílias que perderam o rumo da verdade, perderam a rota e não conseguem mais achar o caminho de volta. Estão tão imersos em enganos, em sofismas, em mentiras, em fortalezas, aprisionados, escravizados, que não conseguem discernir a verdade e pegar um rumo errado e não conseguem voltar. Engano é um vagar moral, é uma insanidade espiritual instalada na nossa cultura, que é este aion, que está caminhando conosco neste tempo. E nós precisamos, como igreja, queridos, discernir os tempos. Engano sobre o que, Juliana? O que eu estou acreditando, o que eu não estou acreditando? Engano sobre o que? Principalmente, queridos, engano sobre quem é Deus. Foi assim no início. O convite de Satanás: questione Deus, questione a verdade, porque Deus é a verdade. Problematize a verdade. Conhece essa palavrinha, né? Problematize. O que é problematizar? É enfiar uma mentira no meio de uma verdade que você desmorona toda ela. Problematize Deus, questione Deus, porque quando você questiona Deus, você se torna vulnerável a enganos, a acreditar em mentira. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. No momento que eles duvidaram da verdade, duvidaram de Deus, eles se tornaram vulneráveis a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ali Satanás entra e faz com que eles acreditem num engano. Eu só estou fazendo uma introdução aqui, tá bom, queridos? O problema é que quando a gente problematiza Deus, que é o modelo, quando a gente invalida Deus, questiona Deus, que é a verdade absoluta, a gente é invalidado, porque a gente não tem mais uma referência, a gente não tem mais um modelo. E quando você não tem mais uma referência a seguir, você é o homem de Romanos 1, você se torna entregue a você mesmo, a sua subjetividade. Então o que eu sinto é a verdade, o que eu quero é a verdade, o que eu acho é a verdade, é o imanentismo, já ouviu falar? A verdade não parte de Deus, parte da sua subjetividade. O que você pensa hoje? O que você deseja hoje? O que você sente hoje? Isso se torna o fundamento da sua vida. O problema é que é um fundamento caído. Cada um
acaba tendo a sua própria verdade. Então não existe mais uma verdade absoluta. O problema é que quando a verdade de Deus ela é removida, queridos, a nossa identidade é removida, o nosso propósito é removido, as nossas responsabilidades são removidas, e a gente começa a viver a partir do homem que suprime a verdade pela injustiça, pela mentira, e começa a viver debaixo da ira de Deus. É esse homem de Romanos 1. O homem que suprime a verdade. O que é suprimir? Eu conheço a verdade, mas eu finjo que ela não existe. E eu me entrego à mentira. De forma consciente. Não tem ninguém iludido. Não tem ninguém dentro da igreja pecando iludido. Não tem. Pessoas entregues à imoralidade sexual, a ideologias, elas não perderam a consciência do bem e do mal, elas perderam a consciência de quem é Deus. Por isso que Deus não queria que nós comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus não queria que nós nos relacionássemos um com os outros a partir do que é bom e do que é mal. Deus não queria que nós nos relacionássemos com o mundo a partir do que é bom e do que é mal, mas a partir da verdade, que é Deus. E nós caímos deste lugar, esta é a morte espiritual, nós caímos deste ambiente. Nós perdemos o Espírito Santo, que fazia com que nós tivéssemos a consciência da verdade, a mente de Cristo. E nós caímos deste lugar e nós passamos então a agir a partir do que é bom e do que é mal. O problema é que o que é bom e o que é mal para mim não é a mesma coisa do que é bom e do que é mal para você. Não é? Quantas pessoas estão entregues ao adultério dizendo que é bom? É bom na perspectiva de alguém caído. Mas não é a verdade. Nós temos pessoas vivendo na pornografia, dizendo que não faz mal para ninguém, então é bom. É bom, mas não é a verdade. Nem tudo que é bom é verdade. Pessoas entregues ao feminismo, dizendo que é uma ideia boa, que justifica as mulheres, que traz justiça sobre a causa das mulheres. Ora, a justiça vem de Jesus, a justiça não vem a partir de uma ideia humana caída, queridos. A verdade do feminismo é que as mulheres são boas e os homens são maus. E o mundo nos deve algo. E nós estamos cobrando. Mas a verdade é que os homens são maus e as mulheres talvez pior ainda. E a justiça está em conhecer a Cristo. E não o feminismo. Então, desde o início, Deus colocou o homem e a mulher num lugar de prazer. Éden quer dizer lugar de delícias. Um lugar de prazer. E aí o que aconteceu? O homem conheceu o quê? Conheceu o mal. O mal removeu o homem do prazer. O mal removeu o homem do lugar de delícias. Não foi? Mas não parecia que era algo bom? A palavra de Deus diz que a mulher olhou para aquele fruto e era agradável ao paladar, era agradável aos olhos, etc. Então parecia algo muito bom. Mas havia um decreto, o decreto era de morte. Muitos de nós, queridos, continuam fazendo escolhas entre o que é bom e o que é mal, e não o que é a verdade. Porque muitas coisas parecem que são boas, a partir de uma perspectiva caída, e não a partir de uma perspectiva de quem tem a mente de Cristo. Por exemplo, se entregam a qualquer tipo de pecado sexual, na expectativa do quê? De algo bom. Consolo, intimidade, companhia, prazer. Ah, não quero ficar sozinha, por isso que eu me entrego, por isso que eu me permito. Parece algo bom. Mas a verdade, queridos, é que o pecado, ele amplifica a sua carência e a sua solidão. E ele não te traz consolo, nem alívio, nem companhia. Porque a verdade é que o pecado te traz o quê? Culpa, morte, vergonha. E aí o que acontece quando você se sente culpado, envergonhado? Você se afasta da comunhão. E a palavra de Deus diz que aquele que se isola busca a sua destruição. Então, na verdade, o pecado, além de ele não te dar companhia, ele te autodestrói, ele te destrói. Mas parece algo bom. O medo de ficar sozinho parece que nos libera para o pecado, porque parece algo bom.
algo que vai te dar companhia, pele, gozo, prazer. Só que o mal removeu o homem e a mulher do prazer, queridos. Eles estavam no lugar do prazer, o lugar de delícias. E eles escolheram em quem acreditar, queridos. Eles ouviram Deus, eles ouviram o diabo, e eles decidiram, escolheram no seu coração acreditar no diabo. E nós continuamos fazendo isso, queridos. Só que a partir desse momento, Adão e Eva, eles param de operar dentro da verdade. E eles começam a operar no engano, espíritos de engano e doutrinas de demônios. Nós herdamos a disposição em acreditar em mentiras. Nós herdamos isso, queridos. Nós herdamos essa disposição. Eles começam aqui então a operar a partir do engano. A partir de um modelo que não é mais a verdade. E nós herdamos essa identidade caída, comportamentos caídos e a crença no engano, não mais em Deus. Agora, após a queda, a gente não nasce mais, queridos, assim de forma automática, a ser tudo aquilo que Deus sonhou para nós, não. A gente nasce com o coração rebelde, autocentrado. A gente nasce com uma identidade caída, com o coração caído. E não é mais automático, não é natural que a gente vá viver todos os propósitos que Deus colocou sobre a nossa vida. Não é mais automático, não é natural. Agora você precisa descobrir e conquistar. Por quê? Aonde está o seu propósito? Está dentro de você, ofuscado, oprimido pelo pecado. E agora você precisa descobrir. E não é fácil. No mundo terei aflições, né? No mundo aonde? No engano. No engano tereis aflições. Mas Cristo disse, em mim, quem é Jesus? Ele é a verdade. Em mim vocês têm o quê? Paz. Paz. Não adianta ficar dormindo toda noite vendo pornografia e querer acordar com paz. Não vai. Não dá, queridos. Herdamos a desobediência, a rebeldia, e herdamos a rejeição de acreditar em Deus, de acreditar na verdade. Nosso coração é inclinado, queridos, a acreditar em mentiras, em enganos. Satanás, ele não tem identidade, queridos, ele não tem propósito. E ele quer repassar essa persona dele, que vaga pelo mundo como um andarilho sem propósito nenhum para você. A partir do quê? Dos enganos que você acredita. Você entende isso? Todas as pessoas entregues à imoralidade sexual têm problema de identidade. Não se sentem dignas, não se sentem amadas, se sentem abandonadas, se sentem sozinhas. Você percebe que é tudo sobre você? Eu me sinto sozinho, eu me sinto carente, eu me sinto desconfortável, eu me sinto tentado, eu tenho desejo, eu. E Jesus, cadê nessa vida? Porque se você está em Cristo, se você foi crucificado com Ele, agora não é mais você quem vive, é Ele que vive em você. E a vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Então o convite número 1 é: saia do centro, miserável. Porque o problema não é o pecado sexual, o problema é que nós estamos no centro, servindo aos nossos desejos e prazeres. E Satanás, ele quer transferir essa persona para você, um andarilho mendigando afeto e imoralidade. Por quê? Porque ele não tem propósito, mas você tem, e ele tem inveja de você, querido. Porque se você descobrir o quanto de propósito que você tem, acabou para ele, ele já é derrotado, queridos. Ele já é derrotado. Ele tem inveja de você por quê? Porque a salvação cria identidade em você. A salvação te coloca no lugar original de filho de Deus antes da queda de Adão e Eva. O homem íntegro, pleno, completo diante de Deus, aquele que foi chamado para dominar, governar, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse homem que dá prazer para Deus. Tudo bem, queridos?
Mas Ele quer que você viva mendigando o que você sente. Ora, nós sabemos que nós temos 4 fases, queridos, da infância. A primeira é o que eu sinto. A criança, ela só sente. Já foi com criança no supermercado? Ela sente que aquele Kinder Ovo é a vida dela. Né, pastor? Então ela se joga no chão e ela vai te humilhar na frente de todo mundo se você não der o Kinder Ovo para ela. Mas deixa ela lá, deixa a serpentinha do Edson chorando lá. Deixa chorar. Não vai morrer de abstinência de chocolate. Não vai. Primeira fase do sentir, eu sinto que eu preciso desse chocolate senão eu morro. Eu sinto que eu preciso masturbar senão eu morro. Eu sinto que eu preciso ver pornografia, eu preciso adulterar, eu preciso, sei lá, senão eu morro. Crianças com 40 anos vivendo no eu sinto. Eu sinto, eu sinto. Eu sinto. Ah, não pode? Pode. Cada um é livre para acreditar nas mentiras que quiser. Pode. Hã? Amarra a mão. Também, né? Quem pegou, pegou. Na verdade é aqui, ó. A segunda fase, né? Que eu consigo sair do eu sinto. Eu tenho um amigo de 67 anos que ele sente que todo final de semana ele tem que sair com um garoto de programa. E ele está aos 70 anos saindo, porque ele só sente, ele sente. Mas a segunda fase é eu penso. Olha, você pensa, eu penso. Então eu penso que eu não preciso mais viver de qualquer instinto. Percebe que nós temos vários comandos internos, um deles é o desejo. Nós temos às vezes uma demanda interna de comer compulsivamente, outra demanda de ira, às vezes você tem vontade de esganar alguém. Não é? Só eu? Obrigada. Às vezes você tem comando interno de desencorajamento, medo. Mas você não obedece todos esses comandos. Por que o desejo você obedece? O desejo sexual. Ele é o mesmo, queridos. Você escolhe quais desejos você quer rejeitar e quais você quer abraçar e morrer por eles. Isso é maturidade, escolha. Porque o que havia entre o homem e a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que havia entre eles? Liberdade de escolha. Deus sempre quis que o homem escolhesse Deus na sua liberdade, na sua consciência. Então não é mais natural que a gente vai viver tudo aquilo que Deus planejou para a gente? Não. Você precisa agora conquistar. Primeiro descobrir, né? E todo domingo quando a gente vem na igreja, quando a gente escuta uma palavra, as mentiras, as fortalezas, os sofismas, Deus vai pincelando, vai tirando um por um. Né? Porque se Ele puxa o tapete de uma vez só, a gente não dá conta. Porque talvez, assim como eu, que vivi 13 anos na homossexualidade, e eu chego na igreja com 30 anos, o que sustentava a minha vida era justamente as mentiras e os enganos. Então quando eu chego na igreja com 30 anos, se Deus puxa as minhas mentiras tudo de uma vez só, eu não dou conta. Deus é cuidadoso até com isso. Então todo domingo que a gente vem aqui, Ele põe Ele vai lá e pincela, tira mais essa, tira mais essa, tira mais essa. E Ele vai colocando a verdade. E quanto mais a gente vai vivendo aquilo que a gente já entendeu, mais Ele vai revelando, mais Ele vai dando, e mais em Deus você vai vivendo. Não é bom isso? Mas olha só que interessante, a palavra de Deus diz assim lá em 1 João 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Quer dizer que tem uma vitória que não vence. Quer dizer que tem uma vitória que é derrotada, é isso? Porque se é esta a vitória que vence, tem uma vitória que derrota. Esta é a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus. Esta é a vitória que vence o engano, que vence os sofismas, as fortalezas, o aion, essa estrutura que nós estamos aqui, sujeitos a ela. Todo que é nascido de Deus vence o engano. Tem um tipo de vitória então que não vence o mundo, muito pelo contrário. Tem um tipo de vitória que você é engolido pelo mundo e achando que está em vitória. Achando que está tendo sucesso, achando que está abafando, achando que é o cara. Tem um tipo de vitória que não te torna vencedor, te torna um derrotado. Que é quando você está entregue a sofismas, doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Qual o exemplo, Juliana, de uma vitória que é uma derrota, um fracasso?
Um cara que está no adultério, por exemplo. Ele acha que ele está tendo sucesso, porque ele já está há 20 anos numa vida dupla e ninguém descobre. Né? E ele tem prazer com 2, 3, 5 mulheres. Por mais que ele se sinta um vitorioso numa vida dupla, no fundo ele é um derrotado. Você conhece algum adúltero feliz? Não, porque a palavra de Deus diz que o pecado traz a morte, não traz alegria. Você conhece algum viciado feliz? Não. Então qual que é a vitória dele? Ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Então ele chega em casa, no quarto dele, vai ver pornografia, vai para chat de pegação, vai para não sei o quê, e ele acha que ele está tendo sucesso, que ele faz o que ele quer. Mas no fundo ele é um derrotado. Ele não está vencendo o mundo, ele está sendo engolido pelo mundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que o mundo oferece é um engano, dentro dessa estrutura chamada Aion. É um engano. E o engano não sustenta uma vida de paz e nem te leva ao propósito. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa essa palavrinha jaz? O mundo está sepultado. O mundo está acomodado no maligno. No maligno aqui não é no diabo, é no mal. O mundo está sepultado no mal. Deus não queria que nós fôssemos conhecedores do mal. O mundo está acomodado, está seguindo o curso do mal. Não discerne mais a verdade. Mas aquele que é nascido de Deus, esse tem a mente de Cristo. E ele vence o mundo. Ele vence o mal, ele vence os enganos. Porque nós não fomos feitos para nos relacionarmos com o mal, queridos. Deus não quis isso desde o início. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que é nascido de Deus vence essas estruturas, queridos. Aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, vence o mundo. Aquele que não é nascido de Deus, não vence o mundo, é engolido pelo mundo. Isso explica as coisas estranhas que nós estamos vendo. Porque o Senhor Jesus também falou lá em Mateus 24. Quando vocês começarem a ver coisas estranhas, pessoas se odiando mutuamente, então virá o fim. Quem que está vendo coisas estranhas acontecendo? E bota estranho nisso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito Santo, ou seja, aquele que é nascido de novo, discerne todas as coisas. Então ele não é engolido pelo engano, ele discerne. E ele discerne a partir do quê? Da verdade. Discerne todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo. Então, se nós, queridos, estamos capacitados a discernir todas as coisas, o que é o pecado na nossa vida, se não uma escolha? E aí eu todo dia recebo mensagens no meu direct lá. Juliana, eu não consigo. Mas então a palavra de Deus está errada, queridos. Porque ela diz que você discerne todas as coisas, eu discerno todas as coisas. Então eu não consigo não ver pornô, é uma escolha de acreditar no engano. Meu Deus. Não é? Porque qual foi o pecado original, queridos? Não foi uma escolha de acreditar, veja bem. Não foi uma escolha de acreditar que na desobediência eles seriam felizes? Não foi essa a escolha? Porque eles estavam conscientes da morte, não estavam? Ali existe uma árvore, sobre ela uma sentença de morte. Então quando eles vão para desobedecer a Deus, eles vão conscientes da morte. Ok, vamos morrer, não importa. Eles não foram iludidos. Eles escolheram acreditar que a partir da desobediência, eles seriam plenamente felizes e satisfeitos. E nós vamos continuar nos entregando ao pecado enquanto continuarmos repetindo o modelo do pecado original. Acreditando que a pornografia me fará menos infeliz do que a santidade. A santidade me faz muito infeliz. Então eu me entrego à pornografia porque ela me faz menos infeliz. A gente escolhe acreditar em enganos, queridos. A gente escolhe acreditar que na santidade há tristeza. E na imoralidade, na desobediência, na morte, a alegria, a satisfação, a plenitude. Não foi esse o pecado original? Nós só repetimos, queridos. Mas a mente de Cristo vem para dizer, não. Você não opera como o curso desse mundo.
Você é nascido de Deus, você vence o mundo. Você é capacitado para vencer o mundo. Você é capacitado, queridos, para vencer o mundo. Então, todos os pecados, pelo menos a maioria deles, é consciente para nós. É a repetição do pecado original, que é: a desobediência produzirá alegria. Não vai. Vai produzir morte. Nós não podemos cumprir os propósitos de Deus enquanto nós nos concentramos na nossa autodestruição a partir do pecado, queridos. Não dá para fazer as duas coisas. Eu não vou vencer o mundo a partir de uma mente caída. A verdade, e a verdade vos libertará. Agora pensa nesse versículo ao contrário. Essa palavra conhecer quer dizer se misture, se relacione com a verdade que é Cristo, e ela te libertará. Agora, o contrário é como? Se relacione, se misture com a mentira, e a mentira te escravizará. Não é isso? Nossa capacidade de escolher a verdade, ela supera os nossos instintos, queridos. A nossa decisão de acreditar na verdade, de acreditar em Cristo, ela supera qualquer desejo humano caído, distorcido, seja lá o que for. Ah, Juliana, mas eu nasci assim. Bom, eu não nasci assim. E se eu tivesse nascido, a minha escolha por Cristo supera a minha genética, então. Cada um com seus problemas. Nós não vamos conseguir viver os propósitos de Deus enquanto o nosso coração estiver alinhado ao engano. Porque quando você alinha seu coração com o engano, você alinha o seu coração com o diabo. Porque ele é o pai do engano e da mentira. E o engano se torna um ponto de apoio para ele agir na sua vida, para que você não viva os propósitos que Deus tem para você. Então você vai precisar desconectar o seu coração da mentira e dos enganos que você está acostumado a acreditar. Olha só, Satanás se acostumou com a gente acreditando nele, mas ele não tem crédito nenhum, queridos. Então a gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que a gente sempre disse sim. A gente vai ter que desconectar, tirar o nosso coração de estar acreditando nas mentiras, nos enganos, e vai ter que desconectar na verdade de Jesus para começar a viver os propósitos. Ah, Juliana, mas eu não entendo. Mas vai sem entender. Mas eu não sei no que vai dar, mas vai sem saber. Isso se chama fé, é a moeda do reino. Você vai, porque você acredita que tem alguém que está trabalhando em seu favor, para que você funcione em todas as áreas da sua vida, inclusive na área sexual, na área relacional. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. É uma promessa. Você vai funcionar, queridos. Você vai funcionar. Agora saiba que quando você se posicionar em acreditar na verdade, a primeira coisa que vai acontecer é você ser odiado por quem? Pelo mundo. Porque o mundo está acostumado com você operando no engano. E quando você diz, chega, isso não quero mais para mim, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não falei as 4 fases, né? Eu já volto, só falei 2. Pô, você também não me ajudou, não me ajuda, né? Me lembra aí, gente. Deixa eu só terminar esse pensamento que eu já volto. O mundo está acostumado com você operando no engano, operando na mentira. Então quando você se posiciona, eu vou viver a partir da verdade. Eu, Juliana, tomei uma decisão há 10 anos de viver para Cristo. E eu falei para Deus, não importa o preço, eu não volto para o vômito. Eu não volto para o vômito. Porque eu já sei o que tem lá, não tem nada de novo. Eu já sei, ninguém precisa me contar. Eu já fui fundo no engano, com força. Quando o Senhor me resgatou, eu estava pensando em tirar os seios, queridos. Eu estava com síndrome do pânico, depressão, viciado em drogas. E qual era o engano? O engano é que não tinha jeito para mim. Eu estava acreditando nisso com força. Mas aí eu dei uma chance para Deus falar comigo. Eu dei não, Ele me deu, né? Prepotência, eu dei. Eu não dei nada para Deus. Sempre Deus correndo atrás da gente, desde o Éden, né? Sempre Deus correndo atrás da gente e a gente rejeitando. E a primeira coisa que acontece é o mundo passa a odiar você.
Quando você se posiciona em viver na verdade, o mundo começa a te odiar porque você decepciona aqueles que não querem abrir mão dos seus enganos e das suas mentiras. Estão acostumados com você operando na mentira. E você diz, chega. E você começa a ser odiado por quem? Pelo mundo. Mas a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, então está tudo certo. Está tudo bem, faz parte. A gente não está aí para agradar todo mundo, não. A gente está aqui para agradar a Deus, queridos. Você não vai viver os planos de Deus querendo agradar o mundo. Não vai. Então, quando você se posiciona em viver a verdade, muitas pessoas vão ficar o quê? Frustradas, decepcionadas. Outras vão ficar com raiva, outras com ódio de você. Entra na fila aí. Não tem o que fazer. Não é? Não tem o que fazer com você, miserável. Entra na fila. Aqui as 4 fases, só para eu terminar, voltar aqui. Primeira fase do eu sinto, segunda fase do eu penso. Então eu penso que viver tudo que eu sinto não é tão bom, não me faz tão bem. E eu começo a ter o quê? Maturidade. A terceira fase é planejar. Então eu não só sinto, eu não só penso, mas eu planejo. E a última fase, eu ajo. Eu ajo de acordo com o que eu planejo, não com o que eu sinto. Eu ajo de acordo com a verdade. Isso se chama maturidade, queridos. Tem pessoas maduras com 15 e tem pessoas que vivem no sentir com 67. Receba! Não é verdade? Tem uma citação atribuída a Chesterton que diz assim: todo homem que bate à porta de um bordel está buscando a Deus. É a busca pelo alívio eterno, pelo gozo eterno, pelo colo do Pai, pelo descanso eterno. Mas ele encontra? Não encontra. Mas ele pode passar a vida inteira lá, na mentira? Pode. Mas não foi isso que Deus planejou para ele. Esse homem que se prostitui porque está enganado, esse homem que defrauda, esse homem imoral, esse homem adúltero, esse homem que rouba, esse homem que mata, ele não tem nada a ver com o homem que Deus criou para andar na verdade. Mas tem muitos que estão na igreja, estão aqui nesse homem que não funcionou, que é o Adão. Estão na igreja, mas estão em Adão. E esse é o homem que não deu certo. Ele traiu a Deus, ele decepcionou a Deus. E aí Satanás, ele consegue te incomodar, te acusar, porque você continua agindo como um homem morto, um homem caído. Continua agindo como se estivesse em Adão. A partir do que sente. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor te transportou, te resgatou das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado, a saber, Cristo Jesus. Para que você não seja mais encontrado em Adão quando Jesus voltar. Para que você seja encontrado em Cristo. Neste lugar. Já estou encerrando, queridos. Vocês são muito fominha. Vocês têm vigília depois com a bispa. Não é? Eu sou uma anciã, senão eu ficava, queridos. Não dou conta, não. Depois de 4 Covid, a gente vira anciã, queridos. A palavra de Deus diz que depois que nós conhecemos a Cristo, tudo que nós considerávamos como lucro, nós consideramos como perda, para ser encontrado nele. Mas Satanás, ele quer convencer você que você ainda é o mesmo homem e mulher caído, que você está em Adão, que você está debaixo de condenação, que você está lá, que você é sempre o mesmo. Então talvez você esteja aqui andando na igreja há 10 anos, 5 anos, 20 anos, mas andando em círculos, né? Na área relacional, na área sexual. Obrigado, queridos. Talvez você esteja cansado de tentar encontrar alívio no pecado, sabe? E quem sabe nessa noite o Senhor Jesus está pedindo os seus enganos. Sabe? A sua mentira está enraizada aí, talvez desde a infância. Que você não é amado, que você não é digno, que você não vale. Quem colocou isso aí dentro? Não foi Deus. Deus deu o melhor que Ele tinha, seu Filho, para nos salvar do mundo, do engano, das trevas. Por que o nosso coração continua insistindo em estar conectado com isso, queridos?
Tem gente que não acredita mais em si mesmo, isso também é um engano. Tem gente que não acredita mais na sua família, no seu casamento. Na sua área relacional, parece que todas as áreas dão certo, menos essa. Talvez porque essa nós estejamos tentando levar na força do braço e não colocamos o Senhor Jesus à frente dessa área. Então a gente se relaciona por tudo. Por sexo, por prazer, por gozo, menos por propósito. A gente se relaciona por carência, por solidão, menos por propósito. E aí talvez chegue a hora que você vai ter que colocar o Senhor Jesus à frente desta área e vai ter que entregar e confiar. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa fé, talvez nós aqui tenhamos um conceito equivocado da fé. Porque a nossa fé não é sobre ganhar. A fé nunca foi sobre ganhar. A fé sempre foi sobre abrir mão. Sobre ficar com ônus, ficar com prejuízo, perder. O que o Senhor Jesus ganhou? Uma cruz. Nós acreditamos que se nós tivermos muita fé, nós seremos abençoados. Mas, querido, pense comigo como não tem lógica. Eu já dei 2 carros. Não era aquele carro, né? Era um Uno. Mas era um carro. E era meu. A pessoa que recebeu precisou de alguma fé para receber? Quem que precisou de fé para dar? Eu. Eu que precisei de fé para ficar com prejuízo, com ônus. Eu que precisei de fé para abrir mão. A fé nunca foi sobre ganhar, não, queridos. Porque a fé não movimenta a mão de Deus. A fé movimenta você. A fé movimenta você em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Sabe quando o Senhor Jesus diz, se você tiver fé do tamanho, não é do tamanho não, é assim como um grão de mostarda. Você dirá esse monte, vai para lá, vai para cá. Já ouviu essa passagem, né? E eu nunca tinha entendido essa passagem. Até que eu fui entender o grão de mostarda. E eu li sobre uma explicação que o grão de mostarda, ele é tão resistente às intempéries do solo, ele é tão forte, ele é tão perseverante, que se você colocar uma montanha sobre um grãozinho de mostarda, ele não morre. Ele não tem luz, ele não vê saída, ele não enxerga, ele não tem nutriente, ele não tem água, ele não tem oxigênio, ele não tem luz. Mas ele é tão resistente, ele é tão perseverante, que ele se movimenta em meio à escuridão, ele se movimenta em meio às dificuldades, ele se movimenta em meio aos problemas. Ele não para no meio das dificuldades, até que ele vai encontrar um ponto de luz e ele vai dar fruto. A fé sobre perseverança, é isso, queridos. É acreditar que o Senhor está com você até mesmo nas trevas, nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Foi assim na minha caminhada, queridos. Tantos questionamentos. Eu chego numa igreja com estereótipo masculino, as pessoas começam a me cobrar casamento, me cobrar feminilidade. E eu falo, Deus, queima esse povo. Eu falo, Senhor, o meu estereótipo não mede o nível de intimidade que eu tenho contigo. Mas isso as pessoas não veem. O meu estereótipo não mede a minha santidade diante do Senhor. Isso as pessoas não veem. E eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho o Senhor, e o Senhor está comigo. E eu não vou parar, eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder. Porque eu sigo para o alvo que é o Senhor. A fé nunca foi sobre ganhar nada, queridos. Ela é sobre abrir mão, sobre ficar com prejuízo, para entregar vida para o outro, para entregar amor para o outro, para poder pedir perdão para o outro. Você fica no prejuízo. Isso é a fé que vence o mundo. Não é querer ganhar tudo, ganhar de todo mundo, ser o primeiro, ser o melhor. Porque o reino não funciona como o mundo. No mundo 1 mais 1 é 2. No reino 1 mais 1 é 1, uma só carne. O reino é diferente, queridos. Talvez você está aqui até hoje vivendo debaixo de engano, de escravidão, de pensamentos, de autocondenação. Mas a palavra de Deus nos fala que as armas com as quais nós lutamos, elas não são deste mundo, elas não são carnais.
mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Enganos, sofismas, fortalezas, opiniões, argumentos e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. O que é uma fortaleza, querido? É uma mentira que te deixa cativo, preso, escravo. E qual é o nosso papel? Talvez para a gente mesmo, talvez a gente tenha que pregar para a gente mesmo. É destruir as fortalezas, porque você tem a mente de Cristo. Você foi feito para viver na verdade, desfrutar da verdade, queridos. E é aqui que você entra no reino e desfruta do reino de Deus. Quando você começa a operar na verdade, a viver os princípios deste reino. Porque os princípios, a herança do reino, queridos, ela não é dada para escravo, ela é dada para filho. Que sabe o seu lugar, sabe a sua herança, está desfrutando. E aí às vezes as pessoas começam a olhar para você e falar: mas como essa pessoa está desfrutando de tanto em Deus? Chegou agora, né? Eu estou aqui há 40 anos, mas está 40 anos escravizado por pensamentos escravizantes, comportamentos escravizantes. E aí o irmãozinho chega agora e ele já acredita em tudo que está na palavra de Deus. E ele aperta o botão dos princípios. E aqui não importa quem aperte o botão, se você vive os princípios, você vai receber as heranças deste reino. Então não importa se você tem 20 anos no evangelho ou 5 anos, se você decide viver pela verdade, você vai ter que abrir mão. E isso dói. Abrir mão de tudo aquilo que você acreditou até hoje, talvez a seu respeito. Fique em pé por um minuto, queridos. Você não nasceu para viver debaixo de autocondenação, queridos, escravizado por mentiras. Ah, Juliana, mas eu me relaciono com qualquer pessoa para me sentir amada. Eu escuto isso de muitas meninas. Eu busco em todos os homens um príncipe encantado que me ame, que me respeite, que me trate bem. Ué, você já não tem um príncipe? Não encontrou o homem da sua vida, já não? Hein? O príncipe da paz? O Senhor Jesus? Deixa eu ler uma passagem aqui. Apocalipse 3. O vencedor igualmente será vestido de branco. Eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor, aquele que vence o mundo. E eu o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então os anciãos perguntaram: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? E a palavra diz: são alguns poucos que não se contaminaram com as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois eles são dignos. O que eu faço, Juliana, para receber essas vestes novas? Essas vestes da verdade, lavadas e purificadas. A palavra de Deus diz que felizes são aqueles que lavam as suas vestes na árvore da vida. Eles têm direito à árvore da vida. Aqueles que não acreditam na mentira, eles podem entrar pelas portas da cidade, diz a palavra de Deus. Em Ezequiel vai falar a mesma coisa. O Senhor diz: e eu dei neles um banho, e eu os lavei, e eu os limpei, e eu os perfumei, e pus neles um vestido e uma sandália. Eu os vesti com uma nova roupa, roupas caras. Eu dei a eles joias. Eu dei brincos e uma coroa na sua cabeça. Assim você foi adornado de ouro e de prata, e as suas roupas de linho fino. Sua fama se espalhou entre as nações.
porque o esplendor que eu lhe dei se tornou perfeito, diz a palavra do Senhor. Ele morreu por você, queridos. Talvez você esteja se sentindo sujo aqui hoje, do seu pecado, do pecado, da escravidão, talvez que você tenha vivido. Mas Ele morreu para que você fosse limpo. Ele te limpou. E se fosse preciso, Ele morreria de novo. E Ele removeu de você toda a culpa, todo o peso, toda a condenação, todo o jugo, toda a vergonha e toda a sujeira. Ele levou sobre Ele. Esse homem é conhecido como o príncipe da paz. Ele é conhecido como a raiz de Davi. Ele é conhecido como o bálsamo de Gileade, aquele que te dá consolo. Ele é conhecido como o guarda de Israel, aquele que não dorme. Aquele que não dorme porque Ele te guarda de dia e de noite. E não dorme aquele que te protege, não pisca aquele que te protege. E os seus olhos são como chama de fogo. E as suas vestes são brancas como a neve. E Ele também é conhecido como a rosa de Saron, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Emanuel, aquele que está sempre, sempre, sempre com você. Aquele que é o sol da sua justiça, aquele que é a verdade, aquele que te cura, aquele que te limpa, aquele que te salva. Ele é o meu príncipe, Ele é o seu, Ele é o meu salvador. Ele é o nosso Messias, o nosso Redentor. O nosso irmão mais velho. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o homem das dores, em que ninguém viu atração, diz em Isaías. A sua aparência não era boa, não era desejável. Ele era um homem de dores, rejeitado pelos homens, experimentado em sofrimento. Um homem daqueles que o povo escondia o rosto. Ninguém o queria, ninguém o desejava. Nós não fazíamos caso algum dele, mas Ele é a água viva. Ele é o pão da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a luz do mundo. E talvez você ainda não queira abrir mão das suas mentiras. Então o convite nessa noite não é para você entregar o seu pecado, porque Jesus não quer o seu pecado, Ele quer você. Ele quer você. Nesse momento, queridos, eu queria orar com todos aqueles que querem se entregar para esse Jesus, sabe? Que tem a consciência que até agora tem andado do seu jeito, da sua maneira, tem sido escravizado por mentiras, por sofismas, por pecados sexuais. Você pode ficar no seu lugar, tá? Que talvez não caiba de tanta gente que vem aqui, porque eu sei que você está louco para dizer para Jesus: eu te amo, eu te adoro, e se jogar aqui na frente, porque eu sou muito otimista. Então você pode ficar onde você está, mas eu quero que você faça um sinal com a sua mão. Fala assim: ei Jesus, eu não aguento mais viver debaixo de condenação. Coloca dentro de mim essa fonte de água viva que venha jorrar pelo mundo todo. Coloca dentro de mim, Senhor Jesus. Eu não quero mais viver no pecado sexual. Eu não quero mais viver na pornografia, no adultério, seja lá onde você esteja vivendo. Faz um sinal com a sua mão. Não é para o irmão ver, não. É para Deus ver. E para o diabo ser envergonhado. Ele é envergonhado. Ele é envergonhado. Não é você, não. Porque o Senhor vai honrar esse seu ato. Levante a sua mão, eu vou orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, os teus filhos. Muitos não acreditam mais. Muitos não acreditam mais em si mesmos. Muitos se culpam, muitos se condenam. E nessa noite nós queremos pedir perdão para o Senhor por acreditarmos toda uma vida no engano, por acreditarmos que o pecado nos traria alegria, o pecado nos traria satisfação. Hoje nós queremos entregar para o Senhor esses enganos e queremos entregar também para o Senhor esses pecados, Senhor. Nós rejeitamos esses pecados nas nossas vidas, Pai. Nós queremos desfrutar da Tua herança, a herança da santidade, a herança de uma nova identidade. E nós decidimos nesta noite crer no Senhor Jesus, que o Senhor é a verdade e não está escondendo nada de bom de nós.
Nós rejeitamos, Pai, todo pecado que tem governado a nossa vida. Você foi descoberto, Satanás, exposto. E as trevas, elas fogem na luz. Você está desautorizado na vida do meu irmão e da minha irmã. Desautorizamos você e suas mentiras, Satanás. Nós decidimos crer, mesmo sem entender, na tua verdade, na tua palavra e no teu Filho, Cristo Jesus. Eu quero fazer mais uma pergunta, queridos. Tem alguém aqui no nosso meio, entre nós, que deseja entregar a sua vida para Jesus? Fala assim: Juliana, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão, aonde você estiver. Ali? Glória a Deus. Tem mais alguém, queridos, que fala: ei, eu quero esse Jesus, eu quero esse Senhor sobre a minha vida, eu quero Jesus sobre a minha vida. Tem mais alguém, queridos? Aqui. Chupa essa, Satanás. Glória a Deus. Vocês podem vir aqui por um minuto para a gente orar? Rapidinho, consegue? Tem mais alguém, querido, que quer entregar a sua vida para Jesus? Não precisa, pode ficar aqui. Tem mais alguém, querido? Tem mais gente aí, né? Que quer entregar a sua vida para Jesus. Falar: eu cansei de andar sozinha, eu não quero mais, eu quero esse Jesus que você falou. Ele é lindo. Ele não é lindo, queridos? Vamos fazer uma oração? Eu quero que vocês escutem o que eu vou falar. E na medida que vocês acreditarem, vocês repetem essa oração. Amém? Nós vamos entregar a nossa vida para Jesus. A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. Amém? A igreja toda consegue repetir comigo? Então diga assim: Senhor Jesus, neste dia, diante dos homens, diante dos anjos e diante dos demônios, eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, vem habitar dentro de mim. Muda a minha vida, muda a minha história. Porque eu sei que eu sou digno. Eu sei que eu sou filho. E que o Senhor Jesus deu a vida dele por amor a mim. Amém. Glória a Deus. Consegue dar um abraço nesses irmãos? Espere só mais um minuto aqui. Querido, você consegue repetir algo comigo aqui para eles dois? Querida, dá uma olhadinha para lá, ó. Olha para essa galera toda que tá ali, ó. Olha para essa galera toda que está aqui. Vocês estão vendo eles? Olha para eles, eles são a nova família de vocês.